Estamos falando de Crônicas 20, segunda Crônicas 20, abra aí. Eu vou usar meu celular para ler duas traduções, tá? Que eu separei aqui. Fiz algumas anotações. E tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Segunda Crônicas 20, 20. Bom, nós estudamos a primeira parte. E, gente, eu estava ali na sala preparando, né? Terminando de preparar o nosso pensamento para hoje, para a Rede de Líderes. E aí o Senhor falou algo assim comigo, né? Porque todas as redes, elas servem, além de ser momento de alegria, celebração, comunhão, é para trazer ajustes, certo? Então, a rede de mulheres não vai ter ajuste para líderes, vai ter ajuste para as mulheres. Obviamente que se tiver ajuste de liderança, para as mulheres que são líderes, ok? Rede de homens não terá ajustes de pais e filhos, por exemplo. O Senhor, Ele vai trazer edificação, palavra, profecia, estratégia. Quando eu falo ajuste, é isso. Palavra, profecia, estratégia. Você entende? Então quem vem para a rede de homens vai receber estratégia para conduzir a sua vida, para prosperar, para avançar, para crescer. Quando você vem para a rede de líderes, o Senhor vai te dar o quê? Estratégias, direção, resposta, posicionamento como liderança. Amém? Então, quem se interessa pelo seu ministério? Acho muito bom os líderes de gerações, vocês prestarem atenção na rede de líderes. Pegaram ou não? Porque quem está interessado em crescer, está aqui. Isso é óbvio, é claro. Então você preste atenção quem está aqui. A sua geração, quem está representando a sua geração, quem vem da sua geração, principalmente a rede de líderes, são aqueles que eles estão recebendo direção, estratégia, fortalecimento, estão ouvindo junto com vocês, para que depois vocês possam cobrá-los, entendeu? A conduta ministerial. Porque para ser líder tem uma conduta, tem critério. Vocês concordam comigo ou está tudo errado? Nós estamos estudando o capítulo 20. E hoje nós vamos fazer a antepenúltima parte desse capítulo. Mas Josafá, ele não começou a liderança dele aqui. Ele começou a liderança dele no capítulo anterior. Vamos colocar os olhos lá um pouquinho? A partir do versículo 4. Quem não tem Bíblia nem no celular, graças a Deus a tecnologia, eu vou abrir aqui, porque eu vou ler a segunda parte. A segunda parte não, numa outra tradução, que eu gostei bastante. Josafá, todo mundo tem? Se não tem, está aqui, né? Josafá morava em Jerusalém, mas, líderes, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse capítulo, que ele é muito importante para nós. Quem já é líder, levanta a mão. Futuros líderes. E tem alguém que acha que não vai ser nada nunca na vida. Vamos tentar de novo. Quem já é líder, levanta a mão. Futuros líderes. Glória a Deus, melhorou muito. Tá? Então vamos lá.
morava em Jerusalém, mas saía para visitar o povo, saía para visitar o território, desde Beersheba até a região montanhosa de Efraim. Está todo mundo aqui? A fim de trazer, a Bíblia anotada, trazer conserto, animar o povo, trazer exortação, edificação, para voltarem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Continua. Oh, meu Deus do céu, olha, tem mais coisa linda aqui. Nomeou juízes na terra, nomeou líderes em todas as cidades fortificadas. E lhes disse: sejam cuidadosos. Lembrem-se de que não estão julgando para agradar pessoas. Olha que coisa linda. Que mais que ele fala? Mas para agradar ao Senhor. Continua. E Ele estará sempre com vocês quando derem um veredito. Por isso, temam o Senhor e julguem e façam com integridade. Porque o Senhor, nosso Deus, não tolera injustiça. Vocês estão lendo isso, gente? Que mais? Nem participação em subornos. Em Jerusalém, deixa eu ver até onde eu vou ler aqui. Ok. Em Jerusalém, Josafá nomeou levitas, sacerdotes e chefes de família para julgarem os casos que envolvessem a lei do Senhor e questões civis. Estas foram suas ordens para eles. Hajam sempre no temor do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Coisa linda, né? Com integridade e o quê? Fidelidade e coração humilde. Essa tem que ser a liderança. Lindo isso, né? Ou seja, Deus não estava gostando de algumas atitudes de Josafá. Ele imediatamente corrige as suas rotas. De que maneira? Trazendo sobre a nação a qual ele era rei, sobre Judá, conserto. O que vocês forem fazer, não façam por partidarismo. Engraçado que eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. No Novo Testamento. Existe no Novo Testamento? Acho que não, né? O Paulo falou isso? Para não fazer por partidarismo, para não fazer por vanglória, para não ser injusto, para não ter dois pesos e duas medidas. Isso é muito antigo, essas orientações para líderes. E quando vocês forem liderar, quando vocês forem fazer alguma coisa, é para fazer debaixo do temor de Deus, sabendo que vocês estão sendo olhados, vigiados por Ele mesmo. E vocês vão responder para Ele o tipo de liderança que vocês têm. Tremendo isso, né? O que mais que Josafá fala? Vocês não têm que agradar a Deus, aos homens. Vocês não têm que agradar as pessoas. Líderes, isso nos faz tropeçar.
Estou falando só com líderes e futuros líderes, é isso? É isso? Então, podemos ir bem a fundo mesmo? Podemos pesar na cabeça do Satanás? Líder, não, isso é ordem, não minha, do Senhor. Pare de agradar a vontade dos seus liderados quando estão fora da vontade do propósito de Deus. Comece daí. E eu espero que os liderados recebam essa orientação todos, para que a gente tenha a mesma conduta. Não nasci para lamber ferida. Alguém nasceu para ser lambe ferida aqui? Hã? Eu não nasci para ser lambe ferida. Lamber ferida, purulenta. Putrefada. Nós não nascemos para lamber pus. Você nasceu para limpar a ferida. Limpar as feridas. Aliás, foi a profecia sobre o Cristo em Isaías 61. A consolar, a edificar, a limpar, a trazer conserto. É lógico que eu não estou falando aqui que a partir de hoje você vai apanhar. Você vai apanhar na área que você tem necessidade. Não é em tudo que o liderado está errado. Mas tem coisas que tem que consertar. E se tem que consertar, vai consertar. Ai, apóstolo, não vou falar. Quantos de vocês isso não é vergonhoso? Não é vergonhoso você concordar comigo? Quantos de vocês já vieram falar? Mas se eu corrigir, o que acontece? Não pode apertar muito? Mas então agora eu vou fazer um alerta. Pastor, o Diogo está tão ruim de eu te ver. Senta uma cadeira para cá. Ah não, você estava lá tão confortável, só para eu... Melhorou. Gente, presta atenção. Esse posicionamento, essa correção de rotas de Josafá veio antes de um juízo. Não pegou não, né? Na hora certa. Na hora certa. Como que foi? Josafá fez um conselho. Ele voltou as rotas dele na direção certa. Depois, ele colocou o povo na direção certa. E aí veio uma situação desafiadora. Mas ele foi vitorioso, porque as rotas já tinham sido... Eu não estou aqui anunciando juízo. Não estou aqui anunciando prova, derrota, guerra, masmorra, caverna, vale, vento. Que mais? Cisterna, tempestade, maremoto, terremoto. Eu não estou anunciando nada disso. Eu estou anunciando que se a nossa posição ela é correta, se a minha liderança é correta, o que vier, eu sou vitorioso. Amém? Então, líderes, futuros líderes, corrijam as suas rotas enquanto você tem tempo. Porque corrigir rota no meio de uma tempestade é passar 2 vezes pelo processo. O processo da tempestade e o processo de corrigir rota. Porque corrigir rota, primeiro que não é do dia para a noite, segundo que não é fácil. Só corrige rota quem se humilha. Só corrige rota quem obedece a Deus. Só corrige rota quem reconhece que Ele é soberano. Só corrige rota quem ouve o Espírito Santo de Deus.
Porque senão a pessoa ela fica a vida inteira mentirosa, a vida inteira promíscua, a vida inteira com frescura, a vida inteira maltratando as pessoas, a vida inteira dando trabalho na igreja, a vida inteira com mimimi, a vida inteira com churumelas, a vida inteira com malícia, com soberba, com a arrogância, a vida inteira. Ô glória. A vida inteira fazendo o que não deve. Vocês entenderam? Então diga para alguém perto de você, corrija as suas rotas, enquanto você tem tempo. Quem mentia não minta mais, quem adulterava não adultere mais, quem era picareta deixe de ser picareta. Que mais? Quem fornicava não fornica. Ia falar fornica mais. Que mais? O do mimimi deixa de ser mimizento. O arrogante, o avarento. Que mais? Ok? Correção de rotas. Ah, mas toda a rede de líderes você vai falar sobre isso? Então, mas o Senhor falou que antes de eu contar o final da história era para falar o que foi feito antes. Amém? Corrija rotas. Não, ó aqui líderes, não tenham medo de corrigir rota. Ah, mas o mimizento vai embora. Abra a porta e fala: vai filho, vai aprender lá fora o que você não aprendeu comigo. Não vamos mandar ninguém embora da igreja. Mas tem coisas que a pessoa não quer aprender com a gente. Sabe com que ela vai aprender? Sabe aquela velha história? Se você não educa teu filho, o traficante vai educar? Quem se lembra disso? Então, é isso. Uma vez um filho pediu a bênção para mim. E eu fiquei muito triste, porque eu sabia que ele ia quebrar muito a cara. Mas muito mesmo. E eu avisei: bicho, você vai quebrar a cara. E quando ele chegou na porta, ele virou e falou assim: mãe, deixa eu aprender lá fora que eu não aprendi com você. Rapaz de Deus. Eu falei: retira suas palavras. E ele repetiu: pai, deixa eu aprender lá fora que eu não aprendi com o Senhor. E aprendeu. Eu não vou ficar aqui contando tudo o que aconteceu, mas aprendeu. Que a gente não aprende dentro da igreja, o inimigo vai usar alguém para te ensinar lá fora. Então aprenda tudo aqui. Abra a mente. Deixa Deus fazer definitivamente a obra na sua vida. Vamos lá, vamos abrir o coração para isso? E vamos correr. Bom, agora falamos do líder. Pôs o povo no concerto, orientou, discipulou, falou que não é para fazer de qualquer jeito, falou ou não falou? E ele continua um belo líder no capítulo 20. Por quê? Ele recebeu más notícias, certo? Ele recebeu ameaças, mas ele como líder se posicionou. O que ele fez? Ele foi se escondendo da casa dele, entrou num abrigo subterrâneo e falou: deixa o pau quebrar lá fora, porque eu estou protegido. O que é que o seu Josafá fez? Ele teve medo, e porque teve medo, pôs-se a buscar o Senhor, tá certo? Quem se lembra disso? Mas ele foi sozinho? De que maneira que ele foi? Ele convocou o povo. Líder, você está enfrentando uma situação, não enfrente sozinho. Sua geração está enfrentando uma situação, não enfrente sozinho. Aqui no jejum de Esther, nós denunciamos uma malignidade e nós começamos a orar juntas. Quem se lembra disso? Deus aplacou a fúria do inimigo ou não aplacou? Aplacou.
E naquele dia o Senhor falou, e você ainda ouvirá notícias. Eu estou ouvindo uma notícia atrás da outra, do que Deus está fazendo por nós. Como Deus está nos dando livramento. Por quê? Liderança e povo num só propósito. Estávamos aqui de que forma? Em oração. Estávamos aqui de que forma? Em jejum. Líder, envolva a tua geração na oração dos 100 dias. Ela já foi esquecida. Não esqueceram, pastor Rogério? Não? Tua geração está firme? Qual outra geração que está firme? Na oração e no jejum? Que firme? Qual outra geração? Então eu quero ver qual líder que vai ressuscitar nos grupos. Cadê? Porque eu deixei uma semana... Uma semana? Duas, né? Que a semana passada eu deixei quieto. Falei, deixe-me ver qual é o líder que vai levantar. Ninguém falou nada. O povo tem que estar junto com a liderança. Junto com a liderança. Ok? Até aqui tudo bem? Unidade em buscar ao Senhor. A busca tem que envolver todo o povo. Porque a nossa busca e o nosso jejum vai confrontar as injustiças do inimigo sobre, agora falando de igreja, sobre a igreja. As gerações precisam se unir para buscar de Deus a justiça contra as injustiças que vocês sofreram. Porque todas as gerações aqui passaram por grandes injustiças. E nós não podemos nos calar. Amém? Para ou continua? Coisa linda. O seu Josafá, ele confessou diante do Senhor a sua impotência. Ele confessou diante do Senhor a ansiedade, a sua fraqueza. Ele confessou que perdeu as forças. Ele confessou que ele não sabia o que ele ia fazer. Ele disse para Deus que ele era impotente diante do adversário que se levantou com fúria. Ele falou tudo isso para o Senhor. Falou ou não falou? Depositou a esperança dele em Deus. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas alguma coisa o Senhor vai fazer. E a frase como fala? Marcante, célebre do texto é: nossos olhos, versículo 12, estão postos em ti. E o Senhor mandou refletir com vocês nessa noite o que é os olhos postos em Deus. Pergunta para o teu irmão, o que é ter os olhos postos em Deus? Pastor Peter, faz um cafezinho para o teu apóstolo, que ele está dormindo em pé. Não precisa falar. O que é ter os olhos postos em Deus? Eu vou perguntar de novo. O que é ter os olhos postos em Deus? Sim. Que mais? Confiar. Que mais? Arrisca. Ficar. Buscar o Senhor em oração faz parte de ter os olhos postos no Senhor. Não olhar, você falou uma coisa muito boa. Por quê? A pastora Júlia falou assim, não olhar para os lados. Gente, quando você tira, líderes, preste atenção pelo amor de Deus, porque isso é para todas as áreas da tua vida. Quando você tira os olhos de Deus e você começa a olhar para a situação, o que acontece com você? Morre. Que mais? Afunda. Gente, a contaminação não virá só sobre os olhos. Os olhos estão vendo a situação difícil. Mas se você olhar para Deus, você vai parar de olhar a situação difícil. Não é fácil. Aqui eu tô falando, mas é um exercício diário e constante. É como tomar banho.
Você toma banho e você fica cheiroso. Mas não fica cheiroso por uma semana. Você fica cheiroso por um dia e alguns por algumas horas. Não é? Quando você escova os seus dentes, aquele negócio que sai da sua boca, que tem gente que não suporta chegar nem perto de você, ele é eliminado. Mas se você escovar os dentes uma vez por dia, não vai resolver o problema. E uma vez por mês, muito menos. Uma vez por ano, lascou. Então, olhar para o Senhor é uma prática diária. Como tomar banho, como escovar os dentes, como passar desodorante, como lavar o cabelo, como escovar o cabelo, como... Entendeu? É prática. Um dia que você para de olhar para o Senhor e você vai olhar o saldo do banco. O teu olho viu. Vamos lá? O teu olho viu. Mas quem foi contaminado? Vamos pensar? Vamos pensar? Quem viu? Quem viu? Só o olho. Só foi o olho. Você só olhou. Quem tem discípulo tem tudo. Até cafezinho fresquinho na hora do culto. Ó, vamos lá, olha de novo. Tenho que pagar um negócio que eu não sei como. Deus, tu sabe. Se você olhar, você vai ver que não dá para o aluguel, não dá para a conta, não dá para não sei o quê, não dá para a prestação, não dá para o cartão, não dá. E o que acontece? O que você gritou aqui atrás de mim? Que mais? Desespero. Coração dispara. O estômago dói. A barriga, você já sabe. As pernas estremecem. Quando você tira os olhos do Senhor, presta atenção. Você não está contaminando apenas os teus olhos. Você está contaminando o seu corpo inteirinho. A pressão sobe. Quem é que já ficou doente por causa de uma situação? Levante a mão. De preocupação. Quem já ficou doente de preocupação? E o resto é mentiroso. Porque você dá coice nos outros por causa de preocupação também é uma doença, viu? E uma doença chamada injustiça. Falta de domínio próprio. Quem já deu coiçada nos outros porque você estava com problema? E o resto é mentiroso. Quem não? Quem nunca? Não é? Então, lição de casa. Posso passar a lição de casa? Para de olhar para o problema, para a situação, para o desafio, para a caverna, para a cisterna, para a masmorra, para o vale e para a porcaiada toda. Comece a olhar somente para o Senhor. Eu não sei o que vou fazer, Senhor. Estou com medo, estou cansado, estou inseguro, estou preocupado, mas os meus olhos estão postos em Ti. E tem um salmo que eu amo. E todas as vezes, porque o inimigo ele tenta todos os dias fazer você olhar para o lado e desconfiar, não é desconfiar, você perder a confiança de que algo bom vai acontecer. Eu me lembro daquele salmo que diz assim: elevo os meus olhos. De onde? O meu socorro. Ele. Porque aquele que me guarda não dorme. E aí o salmista completa de uma forma assim, sabe, meio que falando: ó Senhor, certamente não dormirá,
não dormitará, não tosquenejará o guarda de Israel. Aleluia. Amém. Isso é fé. É olhar para Deus e fazer o treinamento. Eu confio em ti, ainda que a tua alma faça assim, murmura, dá coice, xinga, que mais? Desconfia, blasfema. Mas você tem que estar lá com o seu espírito. Eu estou olhando para Deus. Eu estou olhando para Deus. Eu estou olhando para Deus. Eu vou vencer. Diga aleluia. Deixa eu correr agora. Deixa eu correr. Olhar para o Senhor é não se desesperar. Orar, olhar para o Senhor é esperar a resposta. Líderes, eu falei para a pastora Valéria que essa tarde eu busquei tanto uma situação, mas Deus não queria falar sobre essa situação, porque eu vou continuar estudando e outro dia eu falo sobre a situação que eu queria falar aqui, sobre o Vale de Beraca, de Beracá, de Baca, de Vale da Bênção, o vale que for, mas um dia ainda vou falar sobre isso aqui. Esse capítulo 20 é um culto. É um culto. A má notícia veio. O rei já juntou todo mundo. Vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos clamar. E ficaram esperando. Parece que eu estou vendo lá Atos, né? Ficaram esperando. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está aqui. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele fez o quê? Ele se manifestou no meio da congregação sobre um quê? Um quê? Oh, meu Deus do céu, precisa ler a Bíblia, né? Sobre um profeta. Ficaram felizes. Se eu falasse que foi um anjo que desceu e começou, você dava mais glória a Deus. É que a gente confunde um pouco as coisas. Eu acho muito engraçado. A igreja reunida, a igreja clamando, a igreja jejuando. O Senhor falou assim: eu não vou deixar esse povo sem resposta não. E o Espírito não vinha em qualquer ocasião não. Um dia a gente fala sobre isso, né, pastora Valéria? Você não tem noção do terremoto que está acontecendo aqui. Volta lá, milhares de anos atrás, esteja lá no meio do povo e perceba que eles não tinham o Consolador. Eles não tinham o que nós temos. Eles não tinham aquele que estava no lugar de alguém que nós morreríamos de saudade. O Espírito da promessa não estava entre eles. Então, se hoje, com o Espírito ao nosso redor, nós sentimos medo, imagina esse povo lá. Vocês estão entendendo ou não? Tem gente que passa o dia inteiro e nem lembra que o Espírito Santo existe. Nem lembra. E ele está aqui, ó. Está por aqui. E ele passa o dia assim, ó. Fala comigo. Me pergunta. Fala comigo. Fala comigo. Me pergunta. Pede opinião. Fala comigo. Me dá bom dia, me dá boa noite. Eu estou aqui.
Você está passando um perrengue e ele está na sua frente assim, ó. Eu estou aqui. Fala comigo. Aí passa o dia, você falou com todo mundo, menos com ele. Sabe por que não deu certo? Porque você não falou com ele primeiro. Diga para o teu irmão, o Espírito Santo quer ser consultado. Eu estou achando vocês muito devagar, viu? Está cansativo, eu paro. Para ou continua? O espírito da profecia desceu no meio da congregação. Vou falar mais uma vez. O espírito da profecia desceu sobre a congregação. O espírito da promessa. O espírito da promessa. O espírito da promessa. O espírito da promessa. O espírito da promessa, ele desceu, mas ele não desceu sobre uma pessoa comum, ele desceu sobre alguém que o nome dele é o Senhor enxerga, o Senhor vê. Deus quer levantar no nosso meio, presta atenção, profetas que enxergam com o espírito, não com a alma. Eu estou cansada. Deus me mostrou, Deus me falou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu falo, Senhor, o que é isso? Sabe que espírito que é esse? Da alma. É uma influência da alma. Porque você não vê nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que tem responsabilidades profundas no reino, falando isso. Deus me mostrou, Deus me mostrou. Você não vê. É verdade ou é mentira? É verdade. Raras vezes você vê um líder sério, compromissado com Deus, falando, Deus me mostrou. Eu estava orando, eu estava buscando, eu estava no monte. Deus, líderes, não tenham medo de repreender, não, esse povo que fica falando toda hora que Deus está mostrando, falando. Tem que acabar com isso. Acabar com isso. O Espírito da verdade veio. O que aconteceu? Quando o Espírito vem, o que aconteceu? Quando o Espírito da profecia, eu falei para o apóstolo, Deus vai tomar alguém hoje aqui nessa igreja. Deus vai tomar alguém aqui. E o que acontece? Oh meu Deus, eu tenho que terminar hoje. E o que acontece? Quando o Espírito vem, quando o Espírito desce, quando o Espírito fala, o que é que acontece? Momento de Deus falar é momento de Deus curar. Momento de Deus falar é momento de Deus tirar o medo, tirar a ansiedade, tirar a insegurança. Rede de líderes é para ser uma rede de celebração. Quando Deus começa a falar, Deus não anula o que Ele já falou. Deus não anula. Presta atenção, pelo amor de Deus.
Deus falou que vai fazer isso. Daqui a pouco a pessoa vira e fala, não, agora Deus está mandando ir para cá. Não, agora Deus falou para ir para lá. Agora Deus mandou fazer isso. Agora Deus mandou fazer aquilo. Deus anulando tudo que Ele fala e anulando a voz profética do altar. Para ou continua? Isso tem que acabar, pastor Peter. Quando vem de Deus, tem características. Ainda que seja uma baita de uma exortação, de um concerto, vem da parte de Deus, nós recebemos. Porque Deus começou falando assim, olha, não temais. Para com medo, para com pânico, para com a ansiedade. Deus trouxe o conserto. Deus começou tratando. A profecia, ela trata, ela conserta, ela tira, sabe aquelas coisas ruins que o inimigo quer colocar sobre a sua vida? Aí depois o Senhor começa a dizer assim, porque eu tomei a causa para mim, e agora eu vou dar estratégia para vocês. Fiquem calados, para de falar besteira. O Senhor começa a trazer estratégias. Acho que você não gostou, vou repetir, porque receber diretamente de Deus estratégia, né? A coisa mais linda desse mundo. Povo, descansa o coração. Descansa o coração, porque eu vou dar uma estratégia para vocês. Vou dar uma estratégia. Eu vou dar uma estratégia. Como é que eu vou fazer? Deus está falando aqui através da minha boca. Deus vai te dar uma estratégia. Não sei como fazer. Que ótimo que você não sabe. Perfeito. Você chegou na condição certa. Não sei. Mas eu conheço alguém que sabe. Ei, eu vou fazer de uma maneira, vocês também não vão entender muito, mas o importante é que eu vou fazer. Vocês vão fazer o quê? Fiquem quietinhos. Para ou continua? Deixa eu tomar uma água. A estratégia veio. Veio ou não veio? Veio. A estratégia veio. O que o líder fez? Foi dormir. O que o líder fez? O que Josafá fez? Foi dormir? O que ele fez? Está aí. Então Josafá se prostrou. Sozinho? Se prostrou sozinho? Qual que é o versículo aí, pastora? 19, né? 18? Obrigada. Fui chegando em um número aqui, oh Deus de maravilha. Então, o rei Josafá se prostrou com o rosto em chão. E o seu líder se prostra, o povo se prostra também. Liderado, preste atenção.
Liderado, preste atenção. Se o teu líder vai para o monte, vá também. Estou cansado, na minha época não tinha cansaço. Sabe por quê? Se era para ir para o monte, tinha que ir para o monte. Sábado, eu estava 10 horas da manhã no shopping, ficava até 10, não passeando, trabalhando, ficava até 10 da noite em pé. Época de Natal, Ano Novo, virava à noite, vocês se lembram disso? Que há uns anos atrás, shopping virava. Eu virava, ia para o monte na sexta, virada, ia trabalhar. Eu ficava em pé assim, ó. Mas Deus me honrava, porque onde o meu líder estava, eu também estava. Se é para chorar, vamos chorar. Se é para rir, vamos rir. Se é para vir para a rede, eu venho para a rede. Se é para ir para o monte, eu vou para o monte. Se é para jejuar, eu vou jejuar. Se é para orar, eu vou orar. Mas se é para adorar, quantas vezes eu já vi acontecer aqui dentro dessa igreja? O apóstolo convocar para ir para o monte. Eu tenho tal compromisso, eu tenho tal compromisso, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Princípios de honra. Princípios de honra. Quer ser honrado? Honre primeiro. Princípios de honra. É guerra, eu vou para a guerra. Só um aleluia, né? Porque se é banquete, eu vou para o banquete. Glória a Deus. Princípios de honra é isso. Você vai para a guerra? Eu vou com você. Meu pastor vai orar na igreja, estou orando junto. Vai dormir na igreja, eu vou dormir também. Princípio de honra. Princípio de honra. Vai chegar um tempo que você vai entender e vai ouvir a voz do teu líder. Se Deus está mandando passar 3 dias na igreja, é para passar 3 dias dentro da igreja. Se Deus está mandando passar 7, é para passar 7. Se Deus mandar para passar 40, vamos passar 40. Acho que eu vou parar aqui. Princípio de honra. Meu líder se prostrou. Josafá se prostrou. O que o povo fez? Coitadinho, levanta ele. O povo se prostra junto, para um propósito, adorar ao Senhor. E eles começam a adorar. Eu vou correr agora, tá? No versículo 20, não me falha a memória. Outra vez Deus usa o líder, dizendo: ouvi-me, todo Judá. É para ouvir quem? Gente, eu vou falar porque eu não vou poder guardar. Eu vou falar, eu vou ter que falar. Começou a rodar uns áudios. Estamos em linha? Estamos no ar? Depois você edita essa parte, pastor. Nós começamos a receber uns áudios. Quem recebeu esse áudio? Vai ter coragem de falar que eu recebi? Recebeu? Começamos a receber uns áudios de difamação da igreja. Começamos a receber uns áudios. Quem recebeu? Não vai ter coragem de falar que recebeu? Só um. Lá também recebeu. Recebeu, Rafael? Pastor Rafael. Eu recebi também. Áudios horríveis. Falando da liderança desta igreja. Desde o anjo até uns menores. Sabe qual foi a minha indignação? Fala, pastora Valéria, ou não? Fala, pastora Josi. É que alguém acreditou naquela voz. Olha isso.
Líderes, vocês têm que pegar esse povo que balançou e falar: escuta aqui, ô camarada. Escuta aqui, ô santa. De quem você vai ouvir a voz a partir de hoje? É do seu líder ou é das vozes que estão lá fora? De quem? Quem que manda na tua vida? Quem que governa a tua vida? Ou você está numa igreja ao léu, à toa? Esses áudios deveriam ter sido combatidos assim: eu confio na minha liderança. Raros fizeram isso, raros denunciaram. Quem fez isso e denunciou, está livre. Quem não fez, foi procurar saber se é verdade. Por que não pergunta para o seu líder? Por que não pergunta para mim? Por que não veio perguntar quem está no altar pagando preço? Foi ouvir voz de demônios. Líderes, prestem atenção. Quem balançou com isso, vocês têm que vigiar muito. Vigiar muito. Vigiar. Não são de confiança. Falei, apóstolo? Faltam 10 para as 10. Para, continua. Acho que eu não vou conseguir terminar. Não vou conseguir terminar. Líder, seu discípulo precisa te ouvir. Se você aconselhou, teu discípulo não ouviu, não era teu discípulo. Era discípulo da própria alma, do próprio ego, das suas paixões. Era discípulo do ego. Era discípulo da sua própria carne. Não era discípulo vindo da parte de Deus. Vocês têm que entender isso. E abrir o coração. Discípulo que não ouve a voz do discipulador, além dele quebrar a cara, ele te dá trabalho. Não teve uma vez que eu dei um conselho e um discípulo não atendeu e deu bom, só deu ruim. Porque no começo dá bom, entendeu? Começo dá bom. Aparentemente começou tudo a dar certo. E aí o discípulo fala assim: viu, eu estava no caminho certo, estou prosperando. Deus abriu as portas, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro. Deus, não põe Deus na tua cambalacheirice. Deus não é cambalacheiro. Deus não é cambalacheiro, nem... Vou ficar quieta. Povo, vocês vão me ouvir. Líder, teu discípulo precisa te ouvir. Se o teu discípulo não te ouviu nisso aqui, disciplina. Disciplina. Eu já viajei com pessoas aqui, no meio de perigo, e eu dei algumas ordens de comando. Alguns responderam assim: apóstolo, você é louca, eu vou fazer para obedecer. Porque se eu te obedecer, Deus vai me honrar. E Deus honrou. E quem não obedeceu, Deus tratou. Mas é coisa assim, ó. Vapt-vupt. Para, continua. Só que Josafá, ele não veio com uma direção da carne dele. Antes dele orientar o povo, ele estava obedecendo a Deus. Antes dele orientar o povo, ele estava obedecendo a Deus. E aí ele disse assim: povo de Deus, se vocês confiarem no Senhor, vocês estarão seguros.
E se vocês derem crédito à voz da profecia, vocês prosperarão. Quando o espírito da obediência pairou sobre o arraial, houve adoração. E no momento que começou a adoração, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando na obediência. Enquanto o povo estava aqui desse lado, adorando ao Senhor, frente às batalhas, Deus estava fazendo assim no arraial do adversário. Eu não sei quantas canções eles cantaram. Eu não sei quantas palavras eles liberaram. Mas enquanto havia adoração, o inimigo morria. O espírito da profecia quer se manifestar aqui no nosso meio. O Senhor quer nos dar uma experiência aqui nessa noite. O Senhor quer nos dar uma experiência aqui nessa noite. Eu não era esse propósito, mas Deus encaminhou dessa maneira. Deus vai nos dar uma experiência aqui nessa noite. Ora basuri ela manda ravasui ela manaia. Enquanto o povo adorava, enquanto Josafá adorava, o inimigo morria. Enquanto Josafá adorava, o inimigo perecia. Enquanto Josafá e o povo adoravam, o inimigo se confundia. Enquanto o povo ouviu a voz de Deus em primeiro lugar e ouviu o líder, o Senhor deu vitória nas guerras e nas batalhas, porque todos morreriam. Todos morreriam. Não seria somente o rei e o exército a morrer. Todos seriam subjugados. Os que não morressem se tornariam escravos. O espírito da profecia vai se manifestar no nosso meio.